Vai ser uma live curta, uma live rápida, mas uma live muito produtiva na minha e na tua vida. Vai ser uma live poderosa na tua vida. Glórias a Deus. Você que está nos acompanhando, você tem paciência de olhar para uma tela ou para uma Smart TV e acompanhar esta live. Glórias a Deus. Muitas pessoas não têm paciência de estar ouvindo a palavra de Deus. Entra e sai. Mas você é paciente, porque você está desejoso em ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Temos que ter paciência em ouvir, acompanhar, porque eu não sei se você já foi do mundo ou nasceu num berço evangélico, mas tiro por mim, quando era do mundo tinha paciência, às vezes de virar a madrugada assistindo filme, assistindo alguma coisa, glória a Deus, fazendo alguma coisa que chame a minha atenção. Glória a Deus. Recentemente postei no meu perfil lá do Instagram muitas pessoas, irmãos, que adoravam a Deus antes da pandemia, que dizia que tinha aquele fervor no coração, que amava a Deus acima de todas as coisas, em louvores, às vezes até nas pregações. Me desculpa se eu for muito sincero. Já me perdoe se eu for muito sincero. Mas muitas pessoas, irmãos, que dizia que amava a Deus acima de todas as coisas, que não largava a Deus por nada antes da pandemia, antes que as igrejas evangélicas estavam abertas, porque todo mundo sabe que na pandemia teve um semi-lockdown, depois teve um lockdown aqui em Pernambuco, que privou as igrejas, que só estavam abertas para orações, que estava aberta só para fazer orações, não tinha louvores, às vezes um hino da harpa, às vezes um louvor individual, que muitas pessoas louvavam quando tinha oportunidade. Glórias a Deus. Quando iniciou a pandemia, quando iniciou o lockdown, ou até o semi-lockdown, muitas pessoas foram esfriando. Muitas pessoas estavam se esvaziando. Muitas pessoas, irmãos, estavam acabando o azeite que reservaram durante esses anos todos com as igrejas abertas. Mas quando chegou o lockdown, a pandemia, o que a gente via nos stories, nos Facebooks, no Instagram, muitas pessoas se desviaram, se afastaram, acabaram o amor que sentia por Deus antes da pandemia. Sabe por quê, irmãos? É como a parábola dos dois alicerces. Dos dois alicerces. Uma casa, irmãos, era findada na rocha e a outra casa na areia. Pega essa visão, pega essa simbolização que eu vou te dar aí nesta noite. Todo mundo sabe que a casa é eu e você. Todo mundo sabe quem é a rocha nesta parábola. Não sai não, fica aí. Quem sabe essa mensagem vai até você. Quando a pandemia chegou, simbolizando os ventos e a tempestade forte, quando bateu na casa de muitos cristãos,
quando bateu na casa de muitos cristãos, a casa caiu. Porque esses anos todos findaram a casa em areias. Essas areias simbolizando adoração vazias, orações vazias, louvores vazios, muita coisa vazia. Quando Deus mandou a tempestade, simbolizando em pandemia, Deus viu quem estava alicerçados. Aqueles que, mesmo na pandemia, foi buscar Deus em orações, seja na sua própria casa, ou seja, na igreja. Sabe por que você suportou essa tempestade toda durante 3 a 4 meses em casa? Sabe por que você suportou e essa casa não caiu, irmãos? Porque você estava alicerçado na rocha. E muitos cristãos nessa pandemia que pensava, melhor dizendo, que estava alicerçado na rocha, mas estava alicerçado na areia. Estava alicerçado na areia. Aleluias. O que eu mais vejo é que os meus irmãos, que era cristão, que dizia, quando eu ia nos cultos PEGs, nas igrejas, fazendo ministrações de campanha, que dizia que amava a Deus acima de todas as coisas, essas mesmas pessoas que diziam que amava a Deus, caíram. A casa afundou na rocha. A casa afundou na rocha. E eu me perguntando em casa, dizendo, Deus, diziam que amava tanto ao Senhor, e uma simples pandemia, um simples vento que bateu na casa, a casa caiu. E você, irmãos, está alicerçado na rocha? Porque, sabe por quê, irmãos? Essas casas caíram porque só estava nos cultos só para louvar, só para chamar a atenção de Deus momentânea, só para chamar a atenção de Deus por alguns minutos. Por alguns minutos. Só por alguns minutos. Algumas pessoas compreensivas, algumas pessoas de idade que tinham uma enfermidade secundária, vamos dizer assim, não podia estar na igreja, ainda não pode. Ainda não pode. Essas pessoas são compreensíveis, mas aquelas pessoas que não tinham enfermidade nenhuma, estava boa de saúde, só ia para a igreja, só para adorar momentaneamente, e agora se afastou. Será que Deus não estava de olho, irmãos? Será que Deus não estava olhando essas pessoas? Creio eu, Deus disse, eu vou mandar uma tempestade para ver quem é que está alicerçado na rocha. Em outras verdades, aquelas varas que estavam em mim, que eu sou a videira. Então Deus manda te dizer, você só está aí porque você é a minha vara e está conectada em mim. Quem pode dizer glória a Deus, aleluia para Jesus. Aleluia, Deus. Não saia da presença de Deus por nada. Tá difícil a época? Tá. As igrejas estão com limitações? Sim. A pandemia é real? É. Covid-19 é real? É. Mas isso é um teste de Deus. Isso é uma prova de Deus. Deus provou Israel, Samaria,
Durante 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio sem chuva, imagine. Um país sem chuva, só um sol escaldante. Só quem foi no sertão, tanto de Pernambuco como da Paraíba e outros estados, vê como é um município sem água, sem chuva. Só quem foi lá, como eu tive algumas oportunidades de ir, eu sei como é que é. Por alguns meses não chove e a vegetação já fica árida, já fica seca. Imagine 3 anos e meio sem chuva, só um sol escaldante. Deus provou Samaria da mesma maneira. E Deus está provando o mundo todo só para ver quem é que está na videira, quem é a casa que está alicerçada. Glórias a Deus. Então não saia